Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Então, como nós vimos, né? Nós precisamos de encontrar um equilíbrio entre a busca, né? A busca desenfreada dos desejos e a repressão, né? Então, este equilíbrio é algo, né, que só pode ser obtido através de muita compreensão. Porque se nós não tivermos a compreensão, o conhecimento desses mecanismos, né, a gente vai contar com o quê? A gente vai contar com a nossa força de vontade. Não, isso aí é uma coisa que me faz mal, então eu vou parar de fumar, né? Eu vou parar de fazer qualquer coisa, né? Mas se eu me sinto impotente, eu sou impotente, né, em relação à minha força de vontade de quebrar um vício, de quebrar um hábito, né, qualquer que seja. Mas se eu, não somente através da minha força de vontade, eu fizer uma aliança entre a minha força de vontade e a compreensão profunda, minuciosa do dano, do custo-benefício, do desenvolvimento daquele vício, daquele hábito, né? Se eu realmente puder examinar toda a situação e manter a clareza de compreensão a respeito do custo-benefício daquele vício, daquele hábito, aí eu tenho o quê? Eu tenho a minha força de vontade aliada à compreensão de tudo isso, né? Que juntos, aí sim nós podemos resolver esse problema, não através da supressão, não através, né, somente da força de vontade, mas através da regulação, da disciplina, da vigilância que requer a minha atenção, o meu esforço, né, a minha força de vontade, mas por trás dela eu tenho a compreensão total do custo-benefício desta vassana, né? Deste desejo, né? Deste desejo devorador, né? Eu olho para trás, eu li, meu Deus, olha quanta encrenca, quantos problemas e quantas vezes eu já caí nisso e agora eu compreendo o mecanismo, né? Então, somente através desta compreensão associada o nosso esforço, a nossa força de vontade, a gente pode encontrar um modo de reger, de administrar os nossos ragas e dveshas. Ragas e dveshas, desejos que nos movem, os medos que nos movem, eles vão ser regulados através da compreensão do Karma Yoga, né? E, no final das contas, através da compreensão final de que toda esta problemática se origina na conclusão equivocada de que eu sou o corpo e a mente. Isso está gerando todos os meus desejos, e depois os desejos vão dar margem à repressão, supressão de desejos, de mais eu suprimo, mais eu reprimo, mais o desejo aumenta, eu estou enlouquecido com esses desejos e esses medos, né? Então, a gente vai ter que compreender isso através dos ensinamentos completos oferecidos, né, disponibilizados pelo Lorde, Criador deste universo. A pessoa deve ser extremamente cuidadosa para que não se perca nos desejos. É como se você tomasse uma xícara de café, você não sabe o quanto ela está quente. Então, o que você faz? O que a pessoa vai te oferecer uma xícara de café porque ela quer falar de Vedanta com você. Aí ela bota uma xícara fervendo de café e você tem que tomar cuidado na hora de pegar aquela xícara, porque até tocar com os dedos pode queimar seus dedos, né? Então, o que você faz com uma xícara pelando de calor, né? Você tem que pegar nela com muito cuidado, né? Essas analogias, esses exemplos do Swamiji são tão brilhantes, né? A gente sabe disso, né? Às vezes a gente vai, né? A comida estava muito quente, queimei a língua.
né? Então, você sabe, está saindo fumaça da comida. Oh, eu adoro essa comida, eu sou uma pessoa gulosa, né? Mas, ainda assim, eu, muito cuidadosamente, eu vou botar essa comida na minha boca, né? Muito cuidadosamente, eu vou tocar nessa xícara de café. Eu não tenho certeza se vai me queimar, não vai queimar, então eu sou cuidadoso, atento, vigilante, né? Caso contrário, você segura ou bota aquela comida pelando na sua boca, como diversas vezes aconteceu comigo, porque eu sempre fui guloso, aí queimo a língua, né? Ou queimo os dedos. Do mesmo modo, esses desejos a gente tem que abordar com muito cuidado, né? Analisando em retrospectiva, lembrando, examinando os nossos arquivos, né? Vendo o custo, quanto me custou esse desejo no passado, etc., etc. Então, eu vivo uma vida vigilante, uma vida inteligente. Eu passo pelo prazer sem me tornar escravo dos prazeres, jamais me perdendo neles. Portanto, Krishna nos diz, deixe uma pessoa vir até mim buscando qualquer que seja o objeto de desejo, né? Eu sou como uma árvore para o devoto. Eu irei abençoar qualquer devoto, qualquer que seja o seu desejo, qualquer que seja a sua atitude. A sombra, né, estará ali disponível a todos, né? Qualquer pessoa irá desfrutar da minha sombra. Como disse Vivekananda, para uma pessoa faminta, na frente de um faminto, o senhor deve se aproximar com o quê? Com comida, porque o cara está faminto por comida, ele não está faminto pelo autoconhecimento. Se o senhor se aproxima de uma pessoa morrendo de fome, ele não traz comida, mas ele traz os ensinamentos dos Upanishads, o que aquela pessoa faminta vai dizer? Ela não pode comer os ensinamentos não irão saciar a sua fome. A fome é por comida. Não seria uma abordagem inteligente. A pessoa com fome precisa de comida. A pessoa pobre precisa de quê? De dinheiro para comprar pão, né? O pão de cada dia, o arroz, o feijão, alimento na mesa. A pessoa pobre precisa desses bens básicos de sobrevivência. Deixe que ela busque o dinheiro, né? Mas possivelmente sem se tornar um criminoso, um ladrão, né? Ou, não? Mas o buscador de moksha, o que a Ishvara vai dar para o buscador de moksha? Vai dar comida? Vai dar dinheiro? Vai dar o quê? Né? Vai simplesmente facilitar este autoconhecimento. Quando a gente diz que o devoto pede, e que você pede, você recebe, você pede, você recebe, você pede, você recebe, a gente precisa compreender esse mecanismo para não pensar que é alguma coisa meio que esotérica, né, mística, que eu tenho o poder, né, de pedir e o Senhor vai me atender. Quando você busca alguma coisa, naturalmente, se a sua busca for uma busca genuína, você vai colocar um monte de esforços e ações na direção daquele objeto de busca. Então, quando você está buscando a segurança, você vai botar um monte de ações em harmonia com aquele objetivo. As pessoas que dizem, eu busco, mas eu busco somente na minha imaginação, elas não estão buscando nada. Não, eu quero ser rico, mas eu não saio da cama pelo menos até as 2 da tarde. Então, a pessoa não está realmente buscando dinheiro, né? Então, quando a gente busca genuinamente, a gente se move, né, na direção daquele objeto de busca, em harmonia com aquele objeto de busca, e aquele movimento, por si, irá me aproximar do meu objeto de busca. Então, de que modo o Lorde vai facilitar a minha busca? Ele só facilita na medida que eu integro o Criador na equação da minha busca. Eu sei que nada é possível sem a bênção dele, e a bênção dele é possível através
de uma imensidão de fatores que irão corroborar para que eu possa completar essa busca. Seja ela uma busca preliminar, muito infantil, menos infantil, mas o buscador está ali propiciando a gente essa escola chamada vida, na qual nós possamos obter aquilo que nós desejamos, até que a gente, né, possa nos movermos, né, para buscas mais elevadas. Então, o que é essa graça do Senhor? Essa graça do Senhor, ela vem de mim, porque a minha busca é permeada por esse espírito, esta atitude de reverência, de devoção, sabendo que sem a totalidade de todos os fatores corroborando para que eu possa completar essa busca, nada é possível, né? Eu quero o que eu quero, estou fazendo tanto, mas existem tantos outros elementos e fatores envolvidos no sucesso ou no fracasso da minha busca, né? Vocês entendem? Uma pessoa com fome, ela procura comida, uma pessoa pobre procura dinheiro, o buscador de moksha procura o que? O autoconhecimento, né? E o Lord Krishna irá abençoar a todos, o Krishna Guru irá abençoar a todos, né? Na medida que nós desenvolvemos uma certa qualificação ou qualidade mental, emocional, psicológica, quando nós nos tornamos indivíduos religiosos e espirituais, aqueles que integraram Deus na sua equação da vida, de tal modo que este relacionamento com o Criador, aquele que nos concede os nossos destinos, os nossos parabada karmas, ele irá resolver a mente, irá pacificar a mente, desenvolvendo esse sentimento sublime de devoção, de apreciação e gratidão à criação e ao Criador, e isso irá facilitar naturalmente. Então, de onde que está vindo essa bênção? Está vendo deste relacionamento entre a criatura e o Criador, que irá facilitar o desenvolvimento também de determinadas condições que irão favorecer o sucesso nas minhas buscas, quaisquer sejam elas, né? Por que os abençoo com todos esses objetivos? O Krishna está dizendo, por que eu vou abençoar a todos os buscadores, qualquer que sejam seus desejos? Porque todos os meus devotos se aproximam de mim através dos seus desejos, dos seus esforços apropriados em observação do Dharma, através de pujas apropriados. Aí a gente entraria dentro da cultura hindu, védica, né? Onde existem todas aquelas cerimônias e rituais, pujas e japas, né? Que são simplesmente oferendas, né, a Deus para que Deus possa, né, facilitar os nossos sucessos, né? Mas eu não esqueço que sem este fator total, sem, né, integrar Deus na minha vida, né, eu me torno totalmente isolado, né, do Criador. Eu sou um indivíduo, né, totalmente, estou lembrando a palavra aqui, mas através de todas essas lembranças de Deus, alienado, né, eu me torno alienado, não, eu me torno integrado com Deus. E aí os meus esforços apropriados, né, as minhas upassanas, os meus rituais e as minhas ações, que são mais importantes do que tudo, né, elas irão facilitar. Eu encontrarei os meios apropriados. O meu trabalho, o trabalho do Lorde, do Krishna, é abençoar a todos os devotos. Devoto é aquele que se lembra de Deus, né, de modos os mais diversos, né? Mas sabe, lembra, mantém um fluxo contínuo de lembrança a respeito do Criador, aquele que nos criou, aquele que nos mantém e aquele que irá nos reciclar, levando os elementos deste corpo físico de volta às suas fontes, né? De modo que a nossa alma individual se liberte da materialidade por um período de tempo. Tudo isso é feito por Ishvara. Ishvara tem esses poderes, essas energias, esses sistemas, né, fisiológicos que
até mesmo tiram o corpo sutil do corpo físico, né? A gente não sabe fazer nada, como eu digo de novo e de novo, a gente não sabe nem como fazer a digestão do nosso almoço. Tudo isso está sendo feito por Ishvara, o nosso Criador, o nosso sustentador, né? Portanto, ele vai sempre apresentar os meios, né? Os meios através dos quais nós podemos obter os nossos desejos. Portanto, eu abençoarei todos aqueles que vierem a mim. As pessoas seguem o meu caminho, seguem o Dharma, compreendendo, né, que nada é possível, né, sem a bênção do Criador. Ok, então passamos para o verso 12. Buscando o resultado das ações, os indivíduos adoram os deuses, pois o resultado nascido da ação vem rapidamente neste mundo de seres humanos. Então, aqui nós estamos vendo Krishna apresentando neste verso um outro conceito importante. Existem buscas e buscas e buscas e buscas. As pessoas que buscam resultados de ações, né? Então, elas buscam desejos mundanos, elas adoram os deuses. Os deuses são os representantes do Criador. Eles são projeções da mente, do intelecto humano, porque eles acreditam, se você quiser boa saúde, você coloque todas as suas preces, as suas orações, seus pujas, seus rituais na direção desta divindade, porque é a divindade que foi unanimamente, né, consensualmente, culturalmente dita, este é um bom símbolo do Deus da saúde física, por exemplo, né? O Deus do dinheiro, né? O Deus da prosperidade. Então, as pessoas que colocam ações e adoram deuses, elas obtêm os resultados, o ganho daqueles objetos de desejo. Os resultados nascidos de ação vêm rapidamente neste mundo de seres humanos. Então, aqui ele está dizendo que existem resultados que são derivados de ações e existem resultados que não são derivados de ações, né? Então, que tipo de resultados seriam esses? Aqueles que não são derivados de ações e que não necessariamente ocorrem rapidamente neste mundo como os resultados de ações, né? A gente faz o que a gente faz porque a gente quer obter um resultado. Mas aí a gente entra no campo do Karma Yoga, o caminho através das ações e seus resultados, e o Jnana Yoga, o caminho, né, da contemplação, reflexão, que também produz um resultado, e este resultado não é um ganho, não é uma experiência, né? Este resultado é uma compreensão profunda, é uma assimilação, né? É um conhecimento. Então, o resultado nascido da ação, ele é mais rápido neste mundo dos humanos. Krishna apresenta dois caminhos, que são os dois caminhos das escrituras védicas, Karma Yoga e Jnana Yoga, né? Ação e o resultado, que invariavelmente é uma experiência, né? A gente faz o que a gente faz porque a gente quer uma experiência de prazer. Então, se tudo der certo, eu vou ter uma experiência prazerosa. Então, isso é o Karma Yoga, né? E você entra, todo mundo faz o que faz para obter um resultado. Raros são os indivíduos que são Karma Yoga, são aqueles que fazem para obter uma experiência positiva, seja de melhoramento ou de ganho de algum objeto de desejo. Raros são os Karma Yogis, porque os Karma Yogis, eles precisam compreender que existe um Criador e que a busca tem que ser feita dentro do âmbito das leis do Dharma, dos princípios do Dharma, né? Porque é mais raro encontrar pessoas com este tipo de compreensão. Então, o Karma Yoga é aquele que deseja coisas, não do ponto de vista mundano, ele quer o que ele quer do ponto de vista mundano, mas ele quer, juntamente com isso, ele quer observar o Dharma e crescer através daquele ganho de um objeto de desejo mundano, né?
Então, tem dois fins lá com o Karma Yoga. Você faz o que você faz em harmonia com o objeto que você quer, você pode obter aquilo, mas, acima de tudo, você está obtendo o quê? Crescimento, desenvolvimento espiritual, porque você está fazendo isso em observação ao Dharma, com a compreensão de que você não tem controle absoluto, mas que as suas ações em harmonia com os seus objetivos, elas são importantíssimas, mas ainda assim os resultados dependem do Criador, e tudo isso vai produzindo o quê? Mais e mais purificação daqueles dois níveis de impurezas que nós vimos no início da aula de hoje. Então, nós temos dois tipos de caminhos. O caminho da ação e seus resultados, e quando nós chegamos no Vedanta, as nossas ações não são ações para ganhos mundanos, são ações para ganhos de elevação espiritual, de purificação espiritual, que envolve também o ganho daquilo que a gente precisa na nossa vida do dia a dia, as nossas necessidades pessoais, psicológicas, materiais, etc. Né? Então, a primeira parte desse caminho, né, é o caminho do Karma Yoga, é a seção Karma Marga, né? É a seção do Karma, né? É uma vida de atividade, uma vida de esforço constante, onde você passa por diversos processos, né? De interagindo com o campo, aprendendo como viver neste mundo, sabendo que eu sou movido pelos meus desejos e para obter o que eu quero obter, é melhor que eu observe o Dharma, né? Então, os Vedas, que é um caminho religioso espiritual, apresentam o Karma com o Dharma e diz, vai lá, obtenha tudo aquilo, passe por esses processos, jamais violando as leis e os princípios que regem esse campo universal do Dharma. O segundo caminho já é totalmente diferente. Ele aparece no finalzinho dos Vedas, que se chama os Vedas Anta. O que é o Veda Anta? Anta é o fim, né? É o fim dos Vedas. No final dos 4 Vedas, nós temos o quê? Os Upanishads, que são as declarações finais. E que declarações são essas? Declarações de identidade. Que declaração de identidade é essa? Assim, todas as suas buscas, todas as suas ações para ganhar alguma coisa, elas estavam movidas por um sentimento de incompletude, né? de vazio, né? De insuficiência e inadequação. E agora que você passou por tudo isso, a sua mente se purificou através de todas essas buscas movidas por este sentimento de incompletude, agora, no final, você tendo desenvolvido determinadas qualificações, a gente vai dizer a verdade para você. A sua natureza é completa, é plena e é infinitamente não limitada, porque você não é o corpo-mente limitado, você é a consciência ilimitada. Então, o segundo, né, é o caminho do Jnana Marga. Meu trabalho não é forçar ninguém em nenhum desses 2 caminhos. Fundamentalmente, existem 2 caminhos, o caminho da ação e o caminho da contemplação. A galera lá fora acha que o Vedanta, os Upanishads, que é o caminho puramente, né, da contemplação através da nossa faculdade intelectual, seja uma filosofia, mas não tem nada de filosofia, são análises fundadas nas nossas experiências não devidamente examinadas, que vão ser reexaminadas sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, até que você compreenda que você não é o corpo-mente, mas você é esse princípio, testemunha, chamada consciência, existência, né? Quando a gente chama a minha natureza existência, nós estamos nos definindo de um ponto de vista um pouco mais, né, filosófico, né? Porque a existência é uma coisa assim, né? O que é existência, né? Vocês sabem que somente não existe nenhuma outra escola de pensamento espiritual, filosófico, ou aquilo que seja, científico, que tenha feito uma análise profunda sobre a natureza da existência. Segundo os nossos gurus recentes, o Shankaracharya, dentro da nossa linhagem, né, do Vedanta, ele escreveu
né, um manual do Vedanta chamado Panchadasi, 15 capítulos, né, onde ele pegou todos os elementos dos ensinamentos de todos os Upanishads, né, Vidyaranya. Hã? Vidyaranya. Vidyaranya. Ele passou por cima, né, do karma, do dharma e tudo aquilo, porque aquele ali é um texto já pronto para indivíduos extremamente qualificados, né? Então, Vidyaranya, que não foi Shankaracharya, Vidyaranya, sete séculos atrás, mais ou menos, ele escreveu esse texto vedântico, Panchadasi, que é a investigação sobre a natureza da existência, né? A gente sabe que a real natureza de tudo é existência e consciência, né? E que existência e consciência são as duas asas do mesmo pássaro, né? Os dois lados da mesma moeda, né? E naquele texto a gente examina a natureza do eu, né, através da compreensão da natureza da existência, mas não somente a natureza da consciência, a natureza da existência, porque nós partimos do pressuposto que a realidade absoluta é Sat-Chit, consciência e existência, que são sinônimos. E aí todo o texto vem a provar o modo qual a consciência e a existência são sinônimos, tá? Texto lindo, maravilhoso, que nós já cobrimos aqui. Mas não totalmente. Um dia desses a gente volta lá para cobri-lo totalmente. A gente cobriu o livro, né, do James, que é Inquiry into Existence, né? É investigação sobre a existência. Não sei como é que é a tradução em português que nós fizemos. Mas ele abordou somente os 5 primeiros capítulos, praticamente, do Panchadasi. Um dia desses a gente vai passar pelos 15 deles, né, seguindo o template do Swami Paramartananda. Mesmo o Paramartananda é difícil, ele sempre faz até o 10º capítulo, porque é um texto enorme, né, que cobre, é muito lindo. Eu já fiz os últimos 5 em língua inglês, e a última parte é sobre a natureza Ananda, né? Então, o Panchadasi, na primeira parte, ele aborda a natureza Sat, existência, como nossa própria natureza. Segundo os 5 capítulos, a nossa natureza Chit, consciência. E no terceiro capítulo, a nossa natureza Ananda, um texto belíssimo. Mas voltando aqui para o Gita... Ô, professor, só uma coisa. Nós vimos primeiro aquela parte dos 5 capítulos do James no seminário. Mas depois nós concluímos, são 15 capítulos, que Panchadasi é 15, né? E nós vimos durante as aulas de sábado e domingo, está tudo disponível. Tem 158 vídeos de aula. Então, talvez eu esteja enganado, mas, de qualquer modo, o que ocorre? Aquele ensinamento foi um projeto que o James desenvolveu com base nas exposições do Swami Paramartananda. Okay? Ele ouvia, na época, essas transcrições não estavam prontas. Nos dias de hoje, nós temos as transcrições dos 15 capítulos do Panchadasi, né, expostos por Swami Paramartananda. Naquela época, o James ouvia, né, e tomava notas. Então, nós temos todos os versos desses 15 capítulos, mas com pouquinhos comentários que foram extraídos dos comentários do Swami Paramartananda, com uma pequena edição aqui e ali do James. Mas, na medida que nós passamos do capítulo 5, 6, 7, aí quase sempre era apresentado os versos sem os comentários ou exposições, né? Então, aí eu ficava mais ou menos, ficava a mim expor ou desenvolver, ou desdobrar aqueles versos, né? E é muito legal a gente fazer isso, né? Seguindo mais ou menos as direções, né? Os desdobramentos, as exposições do Swami Paramartananda. Isso aqui é um ciclo, né? É uma reciclagem total. O Swami Paramartananda e os Swamis da nossa tradição, eles conhecem a língua sânscrita, né? Então, o que eles fazem? Eles vão
e eles estudam esses textos originalmente do Shankaracharya, expostos por ele, né? E em língua sânscrita, né? No caso, ele vai estudar o Panchadasa, exposto por Vidyaranya, né? Em língua sânscrita, né? Então, dali eles fazem, né, algumas edições, né, expondo os textos com base nas exposições dos nossos gurus antigos, né, passados, né? E assim por diante. Mas vamos deixar essa história. Depois eu vou dar uma olhadinha no que a gente fez naquele trabalho ali, naquele projeto Panchadasi. São 2 os caminhos apresentados nesse verso 12. Buscando o resultado das ações, as pessoas adoram os deuses, as divindades. Saibam que o resultado nascido das ações são obtidos mais rapidamente neste mundo dos humanos. Então, ele subentende que os resultados obtidos da compreensão, do estudo, da reflexão, sob a luz das exposições dos Upanishads, eles não vêm tão rapidamente, né? Eles não vêm tão rapidamente, mas eles vêm gradualmente e todos os ganhos de compreensão jamais são perdidos. Enquanto que os ganhos derivados das ações, se eles não se completarem, tudo aquilo que você colocou como ação é perdido. Por exemplo, eu vou começar um empreendimento novo, né? Fechei uma firma, vou abrir uma outra, aí eu começo a trabalhar, trabalho diversos meses, aí no final das contas eu digo, olha, isso aqui está difícil, né? É um mercado difícil, é um produto novo, é um serviço que eu não conheço, eu vou abandonar este projeto e vou dar um tempo, ou vou começar um outro empreendimento. Então, toda aquela energia, esforço, ações, não irá frutificar, né? Porque ações e seus resultados. Então, só frutifica se eu completo isso e completo com sucesso, né? Mas o trabalho investigativo de reflexão, contemplação e assimilação é um processo gradual, um processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Então, as fichas vão caindo, as compreensões, as dúvidas, as abstrações, vaguezas vão sendo resolvidas e a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo mais compreensão a respeito da nossa real identidade, como apontado pelos Upanishads. Então, este ganho, né, ele é mais lento, mas ele é efetivo no sentido que o crescimento espiritual, em termos de compreensão ou purificação até mesmo, uma vez obtido, ele é retido, enquanto que o ganho material, através de ações mundanas, eles só são ganhos quando você completa um projeto e tem uma outra problemática, você ganha, mas você pode perder tudo, porque você pode ir em falência também, né? Mas o ganho, em termos de purificação ou de autoconhecimento, ele mesmo, se ele for incompleto, ele é retido. Vocês entendem? Mas aqui o ponto é que está subentendido, né? Que existem outros ganhos que não vêm tão rapidamente, mas ainda assim eles são permanentes. Qual é a diferença em seus resultados? O karma pala, o resultado das ações. Todos os resultados de ações são de natureza finita e estão cheios de defeitos, como nós sabemos. Não somente eu preciso de completar e ter sucesso no ganho final, no sucesso deste empreendimento, mas quando eu obtenho o resultado, ele é defeituoso. Qualquer que seja o ganho, ele é defeituoso, porque ele jamais irá produzir aquela felicidade, segurança, satisfação e paz que a gente estava buscando. Então, no momento que a gente ganhou, a gente já está vendo que ele não resolve realmente o problema, né? Então, ele é defeituoso, ele dura pouco, né? Aquele sentimento de paz, de segurança e satisfação vai dissipando rapidamente, é finito, né? Cheios de defeitos, enquanto que o Swami diz, eu tenho falado sobre isso na classe de Upanishad, né? Porque o Swami ele faz 5 classes por semana,
e quase sempre ele está ensinando 2 ou 3 textos, né? Na terça e na quinta eu vou fazer o Gita, esse e aquilo. Então, eu tenho falado sobre isso na classe de Upanishad, é que nós experimentamos o prazer misturado com a dor e a dor misturada com o prazer sempre, sempre. Qualquer ganho nosso vai nos produzir, né, um sukha e um dukkha misturado, né? A satisfação e a dor vão estar sempre misturados. Se você tiver dúvida, veja bem, você ganhou, obteve o que você obteve, mas tem um amarguinho, né? Aquela doçura ali, um amarguinho defeituoso, já é derivado do fato de que você sabe que no momento que você ganhou, você já está começando a perder, né? Aquilo que vem, vai. Tudo que chega, né, que nasce, vai embora, né? Como eu vou manter? É um outro defeito, né? Então, existe sempre uma dor misturada com prazer. E se uma realização é dolorosa, a preservação é ainda mais dolorosa, porque você manter, né? Você manter um relacionamento que no início é uma fonte, né, maravilhosa de prazer, depois começa a vir as dores, né? As descobertas, né, de que não é bem assim, que o objeto de desejo não é realmente uma fonte genuína de satisfação, paz e prazer. Aí tentar manter aquela ilusão, tentar preservar aquele objeto de desejo, né, é uma dor. E aí tem uma dor maior ainda quando você perde. Foi embora, se apaixonou por uma outra pessoa. Perdi o emprego, perdi a minha casa, perdi o meu carro, foi confiscado, né? Então, é o haver, manter e perder. Quando você já está experimentando uma dor inerente ao defeito, e o defeito é derivado do fato que nenhum objeto de desejo contém aquilo que a gente está buscando, que é a nossa paz, a nossa plenitude, a nossa satisfação, né? Então, essas dores misturadas, né, elas culminam com a dor maior, que é a perda total. Portanto, qualquer realização, qualquer sucesso não irá produzir a felicidade que nós buscamos. E quanto mais nós dependemos desses fatores, dessas coisas, pessoas, coisas, lugares, eventos, circunstâncias, né? Quanto mais a gente depende desses fatores externos, mais nós estaremos vulneráveis, né? Este é o problema dos resultados das ações. O trabalho de Krishna, o trabalho das escrituras, o trabalho do Guru, é nos ensinar o que nos dá o quê, né? E aqui o verso diz, né? Aqueles que buscam, através das ações, os seus resultados, eles se apoiam nos deuses, nas divindades, mas saibas que os resultados vêm e vão. Eles vêm rapidamente neste mundo. E aqui no desdobramento nós estamos vendo que eles vêm e vão rapidamente, né? Então você tem que saber, e o Krishna Guru nos diz, olha, o que você pode obter pelas ações é isso, isso, isso e isso, você vai obter uma segurança relativa, né? Uma satisfação de prazeres sensoriais relativa e momentânea, né? E você vai obter um melhoramento, se você se tornar realmente um Kami-yogi, um observador do Dharma, que integrou Deus, Ishvara, em sua vida, né? Então, isso você vai fazer através das ações, né? Se as ações são mundanas, você está trabalhando para segurança e prazeres, né? Artha Kama. Se você se torna um indivíduo religioso espiritual, você começa a trabalhar para a sua purificação, elevação, melhoramento, né? Mas tudo isso envolve ações. No caso do segurança e prazer, são ações mundanas. No caso do desenvolvimento dessas virtudes espirituais, no Dharma, né? Você precisa se tornar um buscador religioso espiritual, aquele que integrou o Criador, né, na sua equação de vida, né? Então, é isso. Então, o Krishna nos ensina o que nos vai dar o quê, né? Se você quiser, né, determinadas coisas, se você quiser, né, dinheiro, você tem que trabalhar. Então, Krishna diz,
Karma Kanda fornece resultados finitos e Jnana Kanda diz, se vocês estiverem interessados em resultados definitivos, né, a respeito da sua natureza ilimitada e infinita, nunca pode ser o produto de um processo de ação e seus resultados. Por quê? Por que que essa frase é tão importante? Se você está buscando resultados temporários, finitos, então você precisa agir, né? Mas quando você chega no Vedanta, no Jnana Yoga, no setor Jnana Kanda dos Vedas, você estará interessado em resultados infinitos. E resultados infinitos jamais serão obtidos através de um processo de ações e resultados, porque toda e qualquer ação do Jiva-Atma, do ser humano, é limitada. Você não pode ter um resultado ilimitado através de ações limitadas. Você conhece alguma ação de um ser humano que seja ilimitada? Não, nós somos limitados em todos os sentidos. Portanto, as ações limitadas jamais irão produzir um resultado ilimitado, referente à nossa natureza infinitamente ilimitada. Ações finitas jamais irão produzir resultados infinitos, permanentes. Tudo é passageiro, tudo vem e vai, né? Então, infinito nunca pode ser o produto final de um processo finito. Qualquer processo produz um resultado que está apenas dentro do tempo, portanto, é finito. Tem um começo. Pela mesma lógica, tem um fim. Portanto, a infinitude, a ilimitação, a nossa natureza, o Purnativan só pode ser encontrado na compreensão de que essa é a minha natureza. O que é a natureza? A natureza é aquela sem o qual eu não existo, eu não sou o que eu sou. Qual é a natureza do fogo? É o calor, né? É a luz, né? Então, a minha natureza intrínseca é a consciência não dual. É uma, sem nada além, a existência e a consciência. Então, se eu compreendo, através de um processo que envolve muitas ações para produzir ganhos materiais no estágio mais infantil do nosso processo e depois ganhos de melhoramentos e purificações, até chegarmos no Jnana Kanda, dos Vedas, aí nós vamos trabalhar seguindo as declarações finais dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente, até que a gente possa internalizar efetivamente, reivindicar e assumir e abraçar a minha natureza como consciência pura, infinitamente não limitada. Então, isso jamais pode ser obtido por ações, isso só pode ser obtido por algo que vem desta fonte infinita de ilimitação, que são as revelações dos Vedas. Elas são reveladas para os homens e as mulheres, elas não são originadas dos seres humanos. Então, o que vem desta fonte, a fonte que origina essa criação aparente, ela vem com todas as leis, conhecimentos, né, embutidos nelas, entre elas os conhecimentos espirituais. Então, através desta fonte de conhecimento, nós podemos obter e reivindicar e abraçar a nossa natureza Purnativan. Você não pode obter aquilo que você já é em sua natureza intrínseca. A gente só faz coisas para obter o que a gente não tem, modificar um pouco aquilo que a gente já tem, né? Ou remover alguma coisa que a gente tem e não quer. Mas tenta fazer alguma coisa para eliminar a sua natureza intrínseca. Você não pode, porque sem a sua natureza intrínseca, você não existe. Não? Então, essa é a distinção entre o Jnana Kanda e o Karma Kanda, né? A seção da ação e seus resultados e a seção do estudo e contemplação e o resultado. Qual é o resultado? É uma compreensão profunda a respeito da minha real natureza. Este é o processo vedântico no seu terceiro e último estágio, né? Primeiro é busca,
né? A busca mundana de seguranças e prazeres, aí a gente começa a permear tudo isso, essa busca mundana com esta atitude, espírito e compreensão do Criador, aí a gente busca a purificação e o melhoramento pessoal, psicológico, emocional, aí no final a gente vai buscar a compreensão final, né, oferecida pelos Upanishads, né? A infinitude, ou Purnatva, não pode ser o resultado de nenhuma ação ou esforço. Ela só pode ser obtida através dessa compreensão, porque você já é. O que é esse conhecimento? Se existe infinito, tem que ser aonde esse infinito? Onde estará o infinito? Depois de dizer infinito, alguém vai perguntar onde. Se existe algo chamado plenitude, se existe algo chamado infinito ou ilimitação, tem que estar aqui. Por quê? Algo que é infinito e ilimitado só pode ser algo que pervade tudo. O espaço, ele é todo pervasivo dentro do âmbito de Mithya, e a gente diz, não, o espaço é o cara aqui, né? Ele permeia e pervade tudo, né? Então, algo que é infinito, ilimitado, portanto, é inteiro, sem partes, é pleno, é completo, é um sem nada além de si, algo que é purna, só pode já ser existente aqui, porque se esse aqui não fosse completo, este aqui estaria buscando uma outra parte em algum outro universo onde a plenitude pudesse existir, mas as Escrituras nos dizem claramente que o infinito e a ilimitação, ela é toda pervasiva. É aquilo que é o substrato de todos os universos. É o espelho da consciência e existência na qual todos os universos se refletem. Então, aquilo que permeia e pervade tudo pode ser dito infinito e ilimitado, porque é o substrato de tudo, é a natureza, a essência de tudo. Então, está sempre aqui. Se já está aqui, por que eu vou buscar essa plenitude? No máximo, eu vou buscar a compreensão de que esta plenitude já está aqui. Aqui aonde? Em tudo, em todos. E eu sou esta plenitude. E todos somos esta plenitude. Mas Krishna está chorando, está lamentando. Ele diz que, embora ele tenha apontado claramente os dois caminhos, e tenha apontado claramente que somente, né, a compreensão irá produzir a felicidade, a paz e a plenitude, que não é produzida porque ela já existia antes. Somente o Jnana Yoga irá resolver esse problema. Somente o remédio chamado Jnana irá remover a problemática humana, que é o sofrimento, derivado da identificação equivocada com aquilo que é somente um instrumento de experiência. Ele diz que, embora eu tenha apontado claramente tudo isso, e as pessoas estejam experimentando diariamente, regularmente, as limitações decorrentes das ações e seus resultados, a tragédia é que, ainda assim, as pessoas, depois de muito pensar, elas voltam no partido errado. Aí ele com as piadinhas políticas dele. Ainda assim, no final das contas, as pessoas vão dizer, tudo bem, né, essa coisa toda, os Upanishads, o Vedanta, eu já sou limitado, e o caminho é o caminho, né, da contemplação, do estudo, da reflexão, dos ensinamentos, dos Upanishads, as declarações de identidade, que eu sou aquilo, eu sou a consciência, esta é a minha real identidade. Ainda assim, as pessoas vão optar pelo partido errado. O partido errado é assim, não, 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 eu sou o corpo, eu sou a mente, e ninguém vai mudar a minha opinião. Este é o voto errado que o Swami se refere. E ele fala assim, eu me lamento porque, apesar de tudo, as pessoas continuam sem a maturidade necessária para compreender a única solução desta
condição humana, né, decorrente da autoignorância. Se eles fizerem isso sem pensar, está tudo bem, mas o pior é que elas vêm para o Vedanta Brasil, participam por um período, meses ou anos, ainda assim, no final, elas escolhem, né, o partido errado. Né? Elas falam, não, tudo bem, já passei por isso e aquilo, mas eu vou simplesmente seguir o meu caminho, né? O caminho do corpo-mente identificado com os seus desejos, vivendo por aí, tentando espremer um pouquinho de prazer misturado com dor em cada esquina. Como aquela pessoa que se levanta, ela ouviu dizer, olha, você naquela casa ali na Índia, né, porque é muito quente, eles fazem as casas e, às vezes, eles restringem a entrada de calor e de luz. Janelas pequenininhas no sul da Índia e portas pequenas e baixas, né? Então, você vai entrar naquela casa, você chegou do oeste, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Escandinávia, você tem quase 2 metros de altura, o cara diz assim, ó, você vai lá na casa do Swamiji, mas atenção com a porta, porque a porta é uma porta de 1,5 metro, né? Aí o cara sai preocupado com essa porta, e ele fica muito vigilante, fazendo, né, esse trabalho de vigilante, e sempre abaixando já a cabeça para se preparar, e ele vai, mas depois se cansa de abaixar, quando chega na porta, ele levanta a cabeça e bate a cabeça, né, no portal da porta baixinha, né? Então, ele se curva, mas no momento inicial, mas na hora H, ele desiste, e aí ele fica com um galo na cabeça. Este é chamado de quê? Um erro, ou uma decisão, ou um voto ponderado. As pessoas vão ponderar, e no final vão cometer o erro de escolha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, após longas experiências de vida, decide votar no Karma Phala, no Anicca, aquilo que é impermanente, que é limitado. E por que eles fazem isso? Há uma razão também para Krishna dizer, porque para realizar karma, as escrituras não prescrevem pureza de mente. Para fazer ritual, as escrituras não requerem também pureza de mente. Mas viveka, discriminação, não é dito. Para o desapego, vocês precisam de muito esforço e de muitas qualificações, de muita purificação mental. Uma vez que a pureza da mente está envolvida em Jnana Marga, no Jnana Yoga, você vê, as pessoas elas não querem saber de melhoramento, de purificação, desenvolvimento de qualificações, eles acham que isso é algo, viagem, né? O snob, né? Discriminação, por que eu não estou qualificado, isso e aquilo, né? Elas não querem saber de nada disso. E, ao mesmo tempo, elas querem, né? Elas querem ser declaradas extremamente, né, elevadas espiritualmente ou iluminadas. Então, elas permanecem no mundo das ações, dos resultados, viajando, delirando, pensando que eu estou realmente, né, me desenvolvendo, crescendo. Você está, sim, se você estiver observando, né, que as ações e seus resultados jamais irão produzir o que você está realmente buscando através das ações e seus resultados. Ninguém faz ações que não seja pela felicidade, né? Então, a pessoa precisa compreender, né, o que ela pode obter por um caminho e pelo outro, e refletir tudo isso, né? E, no final das contas, votar. Não, eu vou realmente me dedicar totalmente neste processo vedântico de Shravana, Manana e Nididhyasana, porque eu já observei que todas as ações irão produzir resultados impermanentes, resultados finitos e limitados. Mas é fácil você entrar no mundo das ações e dos resultados porque não requer qualificação nenhuma. Ah, faz isso, sim, faço. Ah, faz aquilo, eu faço também. Agora você tem que pular, então pula, entendeu? Agora você tem que gritar, então grita. Você não precisa de qualificações para se tornar um devoto de um babás por aí que diz a você faz isso, não faz aquilo, entendeu? Você não precisa de qualificações, mas para você fazer para entrar nesse processo de discriminação,
né? Entre Dharma e Adharma, entre Satya e Mithya, entre a consciência e o intelecto humano, essas discriminações, você precisa estar qualificado, eu sinto muito, né? E se você não está qualificado, que se qualifique. Mas se você disser, eu sou qualificado, mas esse Vedanta aí é pura filosofia, então tudo bem, a gente não está aqui para tentar convencer ninguém. Então as pessoas ficam lá, né? Porque ninguém quer passar pelo esforço de qualificar-se. E o curioso é que para qualquer outro campo de estudo, de conhecimento, as pessoas precisam se qualificar, mas quando chega para o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento espiritual a respeito da minha natureza, fala, não, mas isso aí é uma coisa que ninguém precisa de nenhuma qualificação. Não, precisa sim, precisa de uma qualificação que é a mais rara de encontrar. No mundo dos conhecimentos científicos, existem muitas qualificações, mas raramente se encontra um indivíduo maduro entre esses que obtém todos esses conhecimentos científicos. Mas aqui você precisa ser uma pessoa madura, que é uma das qualificações mais raras de serem encontradas. Então, ninguém quer passar pelo processo de purificação. No momento que falamos que você precisa se tornar um Karma Yoga, desenvolver purezas, até que se consiga administrar o raga de veshas e atenuar o problema do samsara, desenvolver uma mente contemplativa, satívica, até você ter a possibilidade de fazer a contemplação e assimilação e integração, né? As pessoas olham e falam assim, não, isso é muito trabalho, me desculpem, mas essa ideia de que eu não estou qualificada ofende o meu status espiritual, porque eu me sinto uma pessoa altamente espiritualizada. Eu amo odiar algumas pessoas, todos nós temos uma lista do mesmo, deixando essa pessoa, eu não odeio mais ninguém. No momentos que nós falamos de desistir dos nossos desejos e aversões, as pessoas desistem do Vedanta. Né? Uma outra piadinha famosa do Swamiji. Você fala do Vedanta, olha, no final das contas, você só pode entrar no Vedanta se você começar a abandonar e desistir os seus desejos e aversões. Aí a pessoa fala assim, ok, vou abandonar sim. Né? Então, vai abandonar os desejos? Não, vou abandonar o Vedanta. E assim as pessoas vêm e vão do Vedanta Brasil. Algumas vêm, vão depois de algumas semanas, alguns meses, outras vêm, ficam do lado de fora, dão um passinho dentro, aparece, dá uma ouvidinha, desaparece de novo, volta para o mundo das ações, seus resultados e preocupações. Né? Mas essa é a natureza desta ignorância cósmica chamada vida, operando a mente até mesmo daqueles que ouviram falar do Vedanta, mas ainda assim continuam voltando no partido equivocado. Ok, meus queridos, então a gente volta amanhã no mesmo canal, aqueles de vocês que puderem e quiserem, para dar continuidade à beleza do Gita. Eu sei que os ensinamentos do Vedanta eles podem ser muitas vezes chocantes. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Namaste.